Muito bem, 8h34 agora. Nosso programa Paz no Lar vai continuando por aqui e nesse instante a gente começa a conversar sobre a temática a ser desenvolvida esta semana aqui no nosso papo Nosso papo, né? Nosso papo no lar, então, nosso papo em casa. Nossa conversa se desenvolve sobre a temática temperamentos. A gente vai falar primeiro sobre o que é personalidade, a gente vai falar sobre o que é caráter e a gente vai falar sobre o que é temperamento, tá? Há um envolvimento desses conceitos aqui que vão formar o sujeito, que vão formar a pessoa humana. Mas antes, como a gente sempre faz, o nosso papo tem base em algum texto bíblico que possa, de algum modo, ser olhado e ser referencial para esse debate, para essa conversa. Então, o nosso texto de hoje está em Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 22, é uma carta de Paulo aos irmãos da Galácia, no momento em que ele vai falar a respeito do comportamento, dos dois tipos de comportamento. O comportamento que é chamado por ele de comportamento carnal e o outro comportamento que é chamado por Paulo de comportamento espiritual. O primeiro que se baseia e se dirige de acordo com a forma como o ser humano foi construído, e isso não está ligado a um bom caráter, mas está ligado a um mau caráter, e o outro é a forma como o ser humano pode reconstruir a sua estrutura comportamental a partir de um novo olhar para a vida. E ele vai chamar de esse comportamento de um comportamento espiritual. Tá bom? Então, Gálatas, capítulo 5, do verso 19, até o 22, diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essa última palavra é a palavra que pode englobar as demais palavras aqui do último versículo que nós lemos, que é o versículo de número 22, e que também tem raiz na mesma palavra que nós vamos conversar durante a semana, que é a palavra temperamento. Então, temperança, de temperamento, tem a ver com tempero. É sério, tem a ver com tempero. E tempero é exatamente o elemento que modera o sabor do alimento. Então, a depender de como você consegue colocar o tempero, eu tinha uma palavra, umas expressões assim mais bonitinhas para parecer mais inteligente, mas acho que não vai dar certo, né? Mas você vai colocando os elementos que formam, né, todo o tempero dentro de um determinado alimento, e a combinação de condimentos ou de outros elementos que fazem parte do tempero vai fazer com que o sabor da comida tenha equilíbrio.
Então a palavra temperamento, que vem de tempero, de temperança, tem a ver com equilíbrio. É a forma como você consegue juntar todas as coisas sem fazer com que algo esteja numa condição superior à outra, sem fazer com que o sal se sobressaia, sem fazer com que o sal seja colocado em quantidade menor, né? E o sal é o elemento mais utilizado, principalmente nesse período de tempo em que a carta de Paulo é utilizada aqui, escrita, perdão, para poder equilibrar o sabor do alimento. Então, temperança, temperamento, tempero, tem a ver com a questão do equilíbrio. É sobre isso que a gente vai falar, relacionando a personalidade. Quando Paulo escreve aos irmãos da Galácia essa carta, ele vai falar sobre pessoas que, na sua carnalidade, que vivendo de acordo com os rudimentos do mundo, que sendo criado dentro de uma comunidade ou de uma sociedade em que práticas desonestas e outras práticas que são reprovadas numa vida de espiritualidade com Deus e são tidas como comuns, essas pessoas, elas estão com um temperamento, com uma temperança, com o seu equilíbrio danificado. E essa pessoa que foi constituída dessa forma, ela pode mudar o seu comportamento. Ela pode ter o seu temperamento transformado. Ela pode ter a sua conduta alterada, modificada, a partir de uma nova consciência, a partir de você perceber quais são os elementos necessários que vão fazer parte da sua vida a partir da entrada do Evangelho nela, para te tornar um cidadão espiritualmente equilibrado. Então, por exemplo, você é um cara nervosinho, você não leva desaforo para casa. Aí você vai olhar para aqui, para o verso 22 do capítulo 5 da carta aos irmãos da Galácia e vai procurar qual é o tempero que eu vou colocar na minha vida para poder equilibrar o meu comportamento diante dos homens. Quem sabe mansidão não vai te ajudar, né, estressadinho? Mansidão vai te ajudar, você que é nervosinho. Então Paulo está dizendo, pegue um pouquinho de mansidão, coloque na sua vida e o tempero vai melhorar. Deu para compreender assim essa parte introdutória? Pois é, mas antes de falar sobre temperamento, a gente precisa perceber o que significa personalidade, caráter, só para a gente dar uma dimensionada melhor no texto que nós lemos e em relação ao assunto que nós vamos discutir durante toda a semana. Então, personalidade é aquilo que a gente chama de apresentação diante da sociedade. É uma máscara de psique coletiva, que é aquela que eu quero apresentar para a sociedade. Então, a minha personalidade é aquilo que eu mostro para a sociedade que eu sou. A personalidade, ela tem origem na persona, que é de palavra grega, e é também uma palavra emprestada daquelas máscaras que os gregos utilizavam para fazer as suas apresentações teatrais. Você já deve ter visto muito dessas máscaras por aí. Então, o sujeito que antes não podia se expressar facialmente diante dos teatros gregos, e depois até inclusive também nos teatros romanos, eles utilizavam uma máscara para mostrar qual era a sua personalidade. Então, se o cara era um cara feliz, a máscara vinha com aquela representação feliz. Se a pessoa era uma pessoa irada, ela vinha com aquela representação irada. Então, todo tipo de sentimento que era representado pelo artista que estava fazendo a sua apresentação no teatro, tinha uma máscara que coadunasse com o tipo de humor, com o tipo de sentimento que estava sendo apresentado ali. Agora, o que é interessante na máscara, na personalidade, é que nem sempre aquilo que está sendo representado pela máscara é o que de fato a pessoa está sentindo.
né? Então, por trás de uma máscara feliz pode haver uma pessoa triste. Por trás de uma máscara de bondade pode haver uma pessoa com muita maldade. Por trás de uma representação de ovelha pode haver um lobo. Então, a máscara é aquilo com o que a gente se veste, mas nem sempre mostra o que de fato a gente é. O que a gente é de verdade é representado pelo nosso caráter. Então, o que é caráter? Caráter é aquilo que é próprio do sujeito. É a sua índole de verdade. É a sua formação moral. São os princípios com os quais você cresceu. Você recebeu várias influências da sua família e da sociedade, e isso formou a sua identidade, formou o seu caráter. E nem sempre o caráter é demonstrado pela personalidade, né? Então, a personalidade mostra uma pessoa de uma índole maravilhosa, mas o seu caráter de fato não é o que se espera dele, né? Não é aquilo que ele está representando por meio de sua máscara. Então, depois nós temos o temperamento. E o temperamento é o tempero do sujeito. É o modo como ele vai se comportar diante da sociedade a partir da sua personalidade e também do seu caráter. Então, o temperamento, ele, na constituição do ser humano, vai ter ligação tanto com o caráter quanto com a personalidade. Agora, a grande questão que envolve esses três conceitos é que a personalidade, o sujeito não nasce com ela, ele cria também socialmente. O caráter pode ser herdado dos seus pais, mas normalmente o caráter é uma constituição social. Eu digo que nem sempre nasce com o sujeito, porque às vezes uma pessoa de uma família maravilhosa pode se tornar uma pessoa ruim para a sociedade. Então você pensa, como é que ele dentro dessa família, formado dessa forma, acabou se transformando em um sujeito dessa maneira? Então a índole da pessoa, às vezes, nessa formação de caráter, ela é exterior, mas pode ter também alguma coisa genética nessa pessoa, uma índole meio complicada, e isso ainda é, claro, uma grande discussão dentro dos círculos psicológicos, e eu não vou saber explicar bem essa parada toda, porque duas coisas eu preciso explicar. Primeiro é que eu não sou especialista, né? Eu sou um curioso que, claro, precisa saber de algumas coisas até para poder tratar com pessoas, porque quem lida com gente precisa saber a respeito dessas coisas, é muito importante para até inclusive tomar certas decisões e saber como lidar com determinados tipos de temperamentos. Segundo, é que mesmo a gente apresentando o que a gente vai apresentar aqui hoje, e você conseguindo identificar alguns comportamentos em algumas pessoas, você vai perceber que não dá para enquadrar um sujeito, um ser humano, dentro de um temperamento só. Por quê? Porque o sujeito humano, a pessoa humana, é o ser mais difícil de ser estudado na vida. Porque cada indivíduo é único, cada pessoa é única e muito complexa para poder ser enquadrada em um conceito. Você entende? Então, como é que eu vou enquadrar você dentro de uma palavrinha, sendo que você, individualmente, já é um ser bastante complexo? Então, todo estudo aqui vai conseguir fazer com que a gente perceba quem de fato são as pessoas e por que elas se comportam desse jeito, mas é impossível que a gente consiga caracterizar de forma absoluta cada pessoa, cada sujeito, certo? Então, voltando, a personalidade é a forma como a gente se apresenta, o caráter é aquilo que a gente é de fato, e o temperamento é a forma como o nosso humor reage diante das circunstâncias da vida. É próprio do ser humano. A maior parte dos especialistas diz que o caráter, o temperamento já nasce com
cada pessoa. Apesar de algumas pessoas terem o seu temperamento modificado a partir do círculo com o qual essa pessoa passa a conviver. Mas o temperamento, a forma de comportar-se, que mostra quem é aquela pessoa assim muito mais claramente, já é uma coisa que de fato, segundo a maior parte dos especialistas, nasce com o ser humano. Mas o que temperamento tem a ver com a nossa vida? Onde é que nasceu essa parada toda? Quais são os temperamentos? O que essa bagaceira toda significa para a gente? Essa história nasce com aquele carinha que é chamado de pai da medicina, o Hipócrates. Nasce por volta do ano 400 anos antes de Cristo. Então você imagina só que o estudo a respeito do caráter humano, da personalidade humana, ou, melhor dizendo, do temperamento humano, já é bastante antigo. Então, Hipócrates ele vai começar os estudos a respeito do temperamento humano, e ele nem utilizava ainda esta palavra, para poder perceber como cada pessoa, individualmente, reagia diante de certas situações da vida, inclusive, principalmente ligada à sua saúde. E ele acabou descobrindo que existem 4 tipos de humores, né? A teoria dele é chamada de teoria humoral, que tem a ver com humor, que é a nossa reação interna, ou melhor, externas, a partir daquilo que a gente tem no nosso interior, das coisas que vão acontecendo ao nosso redor. Então ele vai apresentar aqui 4 tipos de temperamento. Voltando a dizer, ele não utiliza a palavra temperamento ainda. São 4 tipos de humores. Quem vai usar a palavra temperamento depois é um romano chamado Galeno, que é um grande estudioso e que também, claro, herdou muito da filosofia da medicina grega, e ele também era um médico. Então nasce na medicina para descobrir qual é a reação das pessoas em relação às enfermidades, esses 4 humores. E Hipócrates vai relacionar a esses humores a 4 elementos da natureza: ao fogo, ao ar, à terra e à água. E ele vai dizer que há esses 4 tipos de humores. Um humor que é o fogo, que é um humor quente; um humor que é o ar, que é um humor úmido; um humor que é a terra, que é um humor seco; e o humor que é a água, que é o humor frio. E que estão também relacionados às 4 estações do ano, né? Então o verão é fogo, que é quente; a primavera é o ar, que como é que se diz? Úmida. A terra é seca, que é o outono, e a água é o inverno, que é fria. E aí depois, quando outros estudos são baseados nesse estudo de Hipócrates, vai nascer os 4 temperamentos. O primeiro temperamento, que é relacionado ao fogo, que é o temperamento quente, é o temperamento colérico. O outro temperamento, que é agora relacionado ao ar, que é o temperamento úmido, é o temperamento sanguíneo. O outro temperamento, que é relacionado ao elemento terra, da natureza terra, que é o elemento seco, ele é o melancólico. O outro, que é relacionado à água, que é o elemento frio, que é o inverno, é o fleumático. No início do estudo, uma das principais coisas que são apresentadas também por nosso querido e amado Hipócrates, eu acho que é um monte de informação, né, introdutoriamente, são os 4 fluidos corporais que ele vai relacionar ao... Faltam quantos minutos, pai? 5 minutos. Hoje é só a introdução.
os 4 fluidos corporais que ele vai relacionar ao que hoje a gente conhece como temperamento. Então, o primeiro fluido, que é a bile amarela, diz ele que quanto maior é o excesso de bile amarela dentro da pessoa, mais essa pessoa é uma pessoa esquentadinha. Então, ela é uma pessoa colérica, ela é uma pessoa quente. O outro fluido corporal que tem dentro da pessoa é o sangue. Quanto maior é o fluido de sangue dessa pessoa, o seu humor é aquele humor chamado de úmido, que é o humor sanguíneo, é o camarada boa praça, legalzão, que não passa sem ser percebido. Ele tá sem despercebido. Onde ele passa, todo mundo vê, alegre, conversa com todo mundo, aquela parada toda. O outro fluido corporal, segundo Hipócrates, quando existe em excesso dentro do homem e que muda o seu humor e o seu comportamento, é a bile negra, que é do melancólico. Então, o humor dele é um humor mais triste, é um humor mais para baixo. Ele não é aquela pessoa felizona, aquela boa praça e tal. É uma pessoa também mais introspectiva. E o outro que tem como predominância um fluido corporal chamado de fleuma é o fleumático. E a fleuma aumenta muito a falta de reação na pessoa. É aquela pessoa que não tem muita ação, que também não tem muita demonstração de sentimento. Então é aquela pessoa meio arrastadinha, né? Então aqui nós temos a pessoa fleumática. Então nós temos aqui agora os 4 temperamentos formados a partir de fluidos corporais, das comparações com as estações do ano, com as paradas das... como é o nome do trem? Os elementos da natureza e tal. E tem muito sentido isso. Então você vai saber que quando uma pessoa é aquela pessoa que não leva desaforo para casa, ou que as respostas iniciais dela são aquelas respostas mais ríspidas, aquela pessoa que quando começa a conversar, a veia no pescoço já começa a alterar, essa é aquela pessoa quente, é a pessoa do fogo, é a pessoa do verão. Então nós temos aqui quem? O colérico, que é a pessoa mais nervosa, né? Mais líder, mais para frente. Quando a pessoa, quando ela responde ao que está acontecendo ao seu redor com mais alegria, com mais satisfação, conversando, mais para frente, nós temos a pessoa aqui que é representada pelo ar, pela primavera, pelo tempo úmido, é uma pessoa de melhor humor, né? Quem gosta de contar mais piada, que é mais boa praça. Então nós temos aqui o sujeito chamado de sujeito sanguíneo. Quando a pessoa é uma pessoa mais introspectiva, mais um olhar mais triste, você não vê muita alegria na pessoa, a não ser em determinados momentos, certas reações, mas é aquela pessoa mais quieta, a pessoa que não conversa muito, né? Mas é uma pessoa pensativa, reflexiva, mais dada à leitura e tal. Essa pessoa é a pessoa da bilis negra, é a pessoa do outono, é a pessoa do elemento terra, é o chamado de melancólico, né? E a palavra melancolia vem exatamente dessa tristezinha, dessa a ação mais lenta desse ser humano em relação às coisas da vida. Mas quando você vê também aquele outro sujeito que quando tira um pé do chão, o cupim já comeu outro, que é o sujeito mais lento em relação às ações da vida, né? E que também não demonstra muita emoção, que está ligado aqui ao fleuma, ao inverno, à frieza. Então esse é o sujeito chamado de sujeito fleumático. E aí amanhã a gente vai falar sobre cada um deles. Então nós vamos começar falando sobre o sanguíneo, colérico. Nós vamos começar, todos os dias nós vamos falar especificamente sobre cada um desses sujeitos, tá certo? Hoje é só essa parte introdutória e a enquete é o seguinte: olhando para mim, você acha que eu sou o quê? Colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático? Vai ter enquete lá no Instagram. Vai ter enquete, tá bom? Aí você manda. O que eu sou? Você diz o que eu sou e diga o que você é, só a partir dessas primeiras características que nós apresentamos aqui hoje.